noite. Estamos aqui compartilhando a live. Esteja à vontade também para compartilhar a live, ok? E já deixar o seu comentário. Me diz aí de onde você é, de qual estado você está falando. Você conhece essa questão do inconsciente? Gosta de estudar sobre essa área? Nós temos encontrado aqui na plataforma bastante gente que gosta de falar sobre o tema, de estudar sobre o tema, e que tem compartilhado um bom conhecimento. Tem sido muito prazeroso. Então, aguenta aí enquanto a gente está compartilhando. Seja mais do que bem-vindo, mais do que bem-vinda. Como eu gosto sempre de lembrar, se você ainda não me conhece, vai lá no perfil, clica no link da bio, conheça a nossa imersão emocional Se Cure, dá uma olhada lá na barra de rolagem, você vai verificar que eu sou psicanalista, eu já atuo na área entre tempo de estudo, formação e atendimentos, já se vão mais de 20 anos. Dentro desse tempo, atendimento em consultório, atendimentos em escolas, empresas. Também amo ensinar psicanálise e espiritualidade e hoje eu sou fundadora da comunidade Transformar, uma comunidade que acontece online, aonde toda semana nós temos encontros online para falar e ensinar sobre relações, melhoria de qualidade de vida e com certeza espiritualidade, energia, tudo a partir do inconsciente. Eu gosto muito de desenvolver o tema a partir da clínica da alma, sabe? Durante muitos anos, os sintomas eles foram tratados em separado do que acontecia com a questão emocional. Quando a gente começa a pesquisar um pouco, quando você começa a pesquisar um pouco, você encontra essas oscilações entre a clínica, a ciência e a questão do emocional e a espiritualidade. Isso é durante toda a história da civilização mundial, né? Sempre houve momentos em que se encontravam, momentos que se afastavam, momentos que se uniam, que se acrescentavam, momentos que colidiam essas estruturas de conhecimento. Hoje, no século XXI, está havendo o quê? Uma aproximação e até mesmo uma fusão de algumas áreas, onde a gente já encontra a boa ciência, como eu gosto de falar, a maravilhosa ciência, trazendo mais uma vez a informação da importância de se cuidar do corpo biológico, científico, do corpo emocional, do campo energético, da estrutura da espiritualidade, da estrutura nutricional e do contato com a natureza. Então, no século XXI, para mim, ao meu entendimento, houve um imenso avanço na relação entre os saberes. É muito interessante que eu sempre me recordo de um ensinamento que a minha avó, ela sempre comentava com a gente, né? Ela sempre dizia que o remédio é bom, mas o médico não sabe tudo. E quando mais nova, eu confesso que eu não entendia. Eu tive a alegria de ter avós que ainda faziam aquele xarope de mel, que colocava alho, limão,
e apareciam umas plantas, umas ervas que a gente não sabia o que era aquilo. E antes de usar o medicamento da gripe, a gente tinha que usar o xarope da avó e aquele negócio dava certo. E de repente era o xarope da avó para quase tudo, né? Tá com dor de cabeça, xarope da avó. É claro que a boa ciência, o avanço científico é algo formidável, extremamente importante para as nossas vidas, tá? Eu gosto muito de observar os benefícios de todos os campos, mas, sabe, essa junção dos saberes, até onde a ciência compreende, até onde a vivência e a experiência empírica acontece, até onde é um campo energético, até onde é um campo de espiritualidade manifestada. E isso tudo no século XXI tem sido um campo de pesquisa poderosíssimo. E eu me sinto muito feliz de poder fazer parte dessa visão, dessa perspectiva aonde o ser humano ele precisa ser visto como um ser integrado, um ser sistêmico, composto de várias partes, composto do seu corpo, que é um corpo que sente, que é um corpo que adoece, porque envelhece, mas também é um corpo que sente os impactos do emocional, é um corpo que se desgasta, mas é um corpo que, quando é cuidado, é zelado, quando o indivíduo compreende a importância de que o corpo ele não é só um corpo, ele é um templo, ele é um lugar onde você habita, ele é uma estrutura que precisa de atenção, de cuidado, de carinho. Você começa a entender a importância de cuidar do seu corpo através do exercício físico, através da sua alimentação e também através das suas relações. E aí a gente vai compreendendo que nessa percepção sistêmica, você vai olhar a sua vida, como está o seu corpo biológico. Como é que você está cuidando dos seus sistemas, dos seus órgãos, da sua pele, do seu sono. Você vai observar também uma outra parte sua, que é a sua parte das decisões, né? A mentalidade é onde você começa a aprender a decidir a sua vida e a gerenciar a sua vida e a se posicionar a partir daquilo que você acredita. E aqui esse acreditar não é uma questão de fé, é uma questão de crer. Todo ser humano acredita. Então a sua mente racional, intelectual, ela é extremamente poderosa, é onde você aprende a tomar as suas decisões, é onde ao longo de uma vida inteira você aplica os modelos que aprendeu e que se adaptou também. Então é muito interessante quando você começa a compreender que é extremamente importante perceber como você está tomando as suas decisões, em que direções você está aplicando essa estrutura da sua vida e baseada em que essas decisões surgem. A área intelectual, e olha que eu estou aqui rodeada de livros, né, num lugar que eu gosto muito, uma parte assim muito agradável da minha vida, a questão da leitura, para mim é muito bom. E aí a gente vai percebendo que o desenvolvimento da mente intelectual, racional, lógica, prática é fundamental para que a gente possa viver, para que você possa viver bem. Mas é só isso? Não é só isso. Tem o seu corpo, tem a sua mente intelectual, racional, existe uma parte sua emocional, dentro da sua psique, dentro da sua percepção, e é ali, nas emoções, que uma boa parte da humanidade passa grandes desafios. Porque, por mais que a parte intelectual e racional funcione, há algumas situações emocionais que são muito fortes, são muito profundas, e acabam, de uma certa maneira, às vezes atrapalhando, influenciando, com certeza, danificando, aprisionando a compreensão do entendimento. Ouvindo assim por alto pode parecer um pouco absurdo, mas na prática, por exemplo,
a gente não, né? Eu encontro muito com situações onde pessoas vivem uma compulsão. Vamos usar a compulsão por limpeza, mania de limpeza, que é algo muito comum. Muito diferente de gostar do ambiente limpo e organizado, a mania de limpeza, por exemplo, quando se torna uma compulsão, ela também se torna um movimento aonde você vai se sentir aprisionado. Uma coisa é você gostar de um ambiente limpo, organizado, agradável, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E ter prazer em estar num ambiente assim, porque isso reflete bastante acerca de como você se programa dentro da sua estrutura. Mas quando existe uma compulsão, uma repetição muito violenta, você acaba não tendo mais prazer em estar num ambiente, e a exigência para que aquele ambiente fique limpo e organizado chega a níveis tão absurdos que você acaba vivendo ao redor da necessidade daquela limpeza e você não consegue curtir o ambiente. Você não consegue ter paz, sossego. Um exemplo muito comum é quando você organiza o ambiente todo, deixa tudo limpinho, aí chega alguém, toma um copo d'água e deixa em cima da mesa. Nossa! Parece que desarrumou tudo, porque dentro de você desarrumou tudo. Então, quando acontece essas exigências extremas, decisões extremas, e você passa a não ter mais prazer, emocionalmente falando, em estar num ambiente que seria bom e agradável, bonito, limpo, arrumado, mas aquilo te aprisiona, você sofre angústia porque um simples copo está fora do lugar, você precisaria começar a observar e a cuidar melhor das suas emoções, porque elas estão interferindo na sua vida prática, na sua vida lógica. Faz sentido para você? Você já passou ou conhece alguém que passa uma situação assim, aonde pode e tem condições de ter uma vida boa, plena, perfeita, bonita, organizada, mas está preso numa dor, está preso numa situação que foge à lógica e por causa disso acaba atrapalhando tudo. Quer ver um outro extremo que eu encontro muito aqui, quando eu estou em atendimento? São pessoas que sempre estão se envolvendo em relacionamentos tóxicos, relacionamentos ruins. Pula de um relacionamento para outro e a fala é: de novo eu encontrei, parece que estou convivendo com a mesma pessoa. Já mudei de parceiro, de parceira 1, 2, 3, 4, 5, 20 vezes e são sempre os mesmos problemas, sempre os mesmos erros, sempre as mesmas dificuldades. Essa repetição, ela mostra que você não está se relacionando com pessoas diferentes. Você está se relacionando com um padrão que você formou, internalizou e por causa disso, você busca sempre a mesma pessoa e sempre as mesmas condições que acabam se repetindo de uma maneira dolorosa, tóxica e acendendo em você alguns pontos para que você possa reviver dores que de repente você não conta para ninguém. Geralmente, quando essas relações tóxicas se repetem, elas são um espelhamento, uma projeção, melhor dizendo, um mecanismo de defesa da sua mente que projeta uma necessidade que você tem e aí você faz com que essa relação acabe fornecendo para você essa dor que você tanto quer reviver. Essa dor que você tanto inconscientemente acaba repetindo e repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. É assim ou não é, gente? Faz sentido para vocês? Deixa eu dar uma olhada aqui na barra de rolagem que eu comecei a falar.
Mas hoje eu queria conversar, não só falar. Essa semana toda eu estou falando bastante. Então, quem já está aqui presente, seja bem-vindo, tá bom? E se você quiser colocar alguma pergunta concernente ao tema, esteja à vontade. O tema de hoje é sobre o inconsciente emocional. Eu acredito na cura do inconsciente, ensino e vivo constantemente essa busca da cura de situações que conduzem a uma repetição e a gente percebe que acabam danificando a vida. Essa compreensão de quem eu sou, para onde eu vim, o que eu estou fazendo. Então, se você gosta desse tema do inconsciente emocional e que você deseja fazer alguma pergunta, esteja à vontade, tá bom? Só relembrando aqui, ou melhor, falando novamente, você que ainda não segue o meu perfil, vai lá, gente, segue o perfil, clica no link da bio para conhecer o meu trabalho e vem participar, vem se inscrever na nossa imersão emocional Se Cure. É uma imersão que vai acontecer 100% online e você vai receber 5 encontros comigo ao vivo e todos esses encontros ficarão gravados na nossa plataforma exclusiva da nossa comunidade para você acessar durante um ano. No Se Cure, nós vamos falar sobre o inconsciente emocional, nós vamos falar sobre relações, como acontece o aprofundamento das relações, nós vamos falar sobre personalidades. Você sabia que muita coisa acontece nos relacionamentos porque as personalidades elas acabam procurando se aglutinar, se engolir, se encaixar, e nem sempre isso é possível? Você sabia que o inconsciente emocional, quando ele está dolorido, afetado, numa marca de abandono, de humilhação e de rejeição, de injustiça, por mais que você acredite que está tudo resolvido, ele sempre arruma um jeito de se manifestar. E o jeito com que ele se manifesta, geralmente, é através dessas repetições que trazem dor, trazem toxicidade, trazem dificuldade. É incrível quando você começa a observar as coisas simples da vida e começa a perceber que é sempre o mesmo erro, é sempre a mesma dor, é sempre a mesma dificuldade. Quando eu falo do inconsciente, eu gosto muito de trazer algumas perspectivas da psicanálise, porque são autores que observam justamente os primeiros inícios, as primeiras fases da sua vida, as primeiras relações. É muito interessante que eles vão chamar a atenção para o fato de que as primeiras fases da vida, elas acontecem desde a gestação até os primeiros 5, 6 anos de idade. Significa que a maneira com que você foi gerado, os impactos, as experiências, como os seus pais, como a sua mãe sentiu tudo aquilo, qual foi a relação que ela teve com você no ventre, isso vai marcar demais a sua vida. Vai marcar tanto que, dependendo do nível do impacto da relação que essa mãe teve com você, o seu corpo vai sentir e o formato do seu corpo vai mudar. Eu gosto muito de exemplos práticos e simples, você vai perceber isso. Digamos que durante a gestação, a sua mãe tenha sofrido o impacto de humilhação. Para tentar sobreviver, inconscientemente, biologicamente, o corpo dela vai deslocar os nutrientes e o fluxo sanguíneo para o corpo dela primeiro. Com isso, o bebê no ventre, ele vai acabar recebendo menos nutrientes. Recebendo menos nutrientes, agora o corpo desse bebê vai diminuir
o crescimento do corpo e vai centralizar na cabeça. Eu acho que eu falei disso essa semana já. Eu já trouxe esse exemplo, sim. E qual é o resultado disso? Imagine que durante toda a gestação, você, estando no ventre da sua mãe, tenha sentido esse impacto. Então, o seu corpo vai gerar menos tecido adiposo, menos gordura, e o maior fluxo sanguíneo vai ser concentrado no cérebro e no coração. Provavelmente essa criança vai nascer mais magrela, com menos tecido adiposo, mais fininha, e vai desenvolver um corpo mais longo e mais cabeçudo. Crescendo, a probabilidade de que prefira relações intelectuais, que se sinta estimulado pela inteligência, que se sinta atraído não pela beleza física, mas pela condição de trocas e de dinâmicas de inteligência, de conhecimento, vai ser muito maior. O corpo dessa criança provavelmente vai ser mais seco, mais esquelético, com menos gordura. Então a gente vai percebendo que a criança, ela acaba recebendo impacto no seu corpo, na formação do seu corpo, a partir sim da influência da relação desde a gestação. E aí essa criança nasce, ela começa a ter que perceber o ambiente, né? Ela antes estava ali envolvida no líquido amniótico, e aí a maravilhosa neurociências traz muita informação pra gente. E aí ela sente o processo da dor e ela nasce. E aí quando ela nasce, ela tem que respirar. A primeira experiência de dor de uma criança ao nascer é respirar. Mas a maravilhosa neurociências vai informar pra gente que ela precisa respirar, porque é através da oxigenação que entra no corpo desse bebê que vai ativar outras estruturas, as moléculas, os órgãos, o cérebro vai ativar a audição, vai ativar os pulmões. É a respiração que vai dar força para viver, que vai enrijecer os músculos, que vai trazer emoliência para a pele, que vai dar o sinal para a criança de que agora ela tem que começar já a lutar pela vida dela, porque houve um corte. Então, nesse momento do corte, a criança, você, bebê, não sabia de nada que estava acontecendo, mas estava acontecendo tudo. A gente não sabia de nada e já estava acontecendo tudo. E tudo já estava sendo gravado. A resposta psíquica estava sendo gravada, a resposta corporal estava sendo gravada. A força do impacto, só o bebê sabe o que aconteceu na mente dele, porque a psique do indivíduo, só o próprio indivíduo pode responder sobre ela. E essa primeira base já vem cheia de marcas. Então a criança começa agora a lidar com o som, com o frio, com o cheiro, com as vozes, com o ambiente, com ela mesma, ter que entender que ela é um ser separado da mãe. Olha quanta coisa que está acontecendo junta. Isso tudo vai sendo gravado no inconsciente. Tessia, gratidão pelos likes. Muito importante essa ajuda aqui dos likes, viu, gente? Tanto os likes quanto comentar. Se você quiser e puder escrever um comentário para partilhar o bem, comente aí. Ou também, se quiser fazer uma pergunta concernente ao tema, esteja à vontade, tá bom? Hoje eu quero estar comentando, conversando um pouquinho. Gratidão, Tessia. Desejando perguntar, ok? Só digitar que a gente vai conversando aqui. Como eu falo com os meus alunos aqui da nossa comunidade no curso de psicanálise. Quanto mais você pergunta, mais você aprende. Eles já sabem disso. Se você ficar quieto, com vergonha ou constrangido, você não vai aprender. Ou vai aprender menos.
Então hoje eu quero aproveitar esse tempo para fazer trocas e perguntas. Então estejam à vontade para perguntar sobre o tema ou sobre alguma dúvida. E dentro do possível, achando bem pertinente, é claro, eu vou orientar você dentro do que eu sei. Tá certo? E é assim ou não é, gente? A criança, ela não tem noção, ela não consegue ainda explicar o que está acontecendo, mas ela já está sentindo tudo. Ela não vai saber explicar, eu me sinto rejeitada porque quando eu estava na barriga da minha mãe, houve essa necessidade de restringir a nutrição para que a minha mãe sobrevivesse, e aí eu senti esse impacto, e quando essa restrição da nutrição aconteceu, eu fiquei sentindo falta. E aí agora eu trago em mim uma marca de falta que eu não consigo explicar. Eu sinto faltas. Eu me sinto inadequada, eu me sinto desencaixado. Por mais que eu esteja nos grupos, que eu seja inteligente, por mais que eu seja uma pessoa que desenrola bem, mas na verdade eu não me sinto encaixada em lugar nenhum. Eu me sinto desencaixado. E às vezes até mesmo me sinto rejeitado. Mas essa rejeição não é necessariamente do ciclo social. Essa rejeição pode ser uma sequela desse inconsciente que foi registrado, que está gravado, e que faz com que o seu corpo reaja, liberando químicas que vão manter a sensação da rejeição, que vão manter a sensação do pouco ou baixo envolvimento, que vão manter a necessidade de se acobertar com a intelectualidade, com a inteligência. Oi, bati aqui. Com a intelectualidade, com a inteligência, para poder se sentir seguro. Então, você acaba se direcionando muito mais para um campo lógico, prático, da razão, e tem muitas dificuldades em lidar com o seu emocional, com o afetivo, com a proximidade, com o envolvimento. Tem dificuldades em lidar, às vezes, com a comunicação, porque a comunicação verbal é precisar se expor, né? Expor as suas palavras. E aí, quando pensa em expor as palavras, trava, dá medo, sabe? Vem uma confusão mental, as palavras somem. Acontece isso com você? Já viveu essa experiência? De você saber tudo, mas de repente, pá, a impressão que dá é que soltou os fios e esqueceu. Você conseguiu, não sabe como, mas esqueceu tudo. Porque no momento em que você pensou que iria se sentir exposto ou exposta, o seu inconsciente ativou uma defesa e removeu, guardou a informação para que você não precisasse passar pela exposição. Eis aí uma condição do inconsciente emocional agindo na sua vida e você não sabe de onde que saiu isso. Aqui, ó. Acontece isso com você, viu? Exatamente assim. Aí você tá na vida adulta, né, com 10, 15, 20, 30, 50, 60 anos de idade, e mesmo assim você não consegue dominar e mudar essa situação sozinho. Sozinha. Por quê? Porque nós estamos falando de um inconsciente, de uma... Ui, caiu meu brinco. Só um minutinho. Ih, gente, perdi a tarraxa do brinco, ó. Vou ficar sem brinco. A gente
você não está falando do inconsciente. Perdi meu raciocínio, peraí. Mesmo você sendo adulto, mesmo você já tendo anos, uma inteligência fantástica, um conhecimento maravilhoso, o seu inconsciente, ele tem uma marca aonde você precisou aprender a se recolher para sobreviver. Lembra que o exemplo que eu trouxe? A criança estava lá no ventre da mãe, a mãe sofreu alguns processos, e aí, para sobreviver, o corpo dela diminuiu os nutrientes para você que estava no ventre, e aí agora, para sobreviver, você também se encolhe ou se recolhe no seu desenvolvimento, no seu avanço. Houve um recolhimento do avanço. O pensar está funcionando super bem, o coração está funcionando super bem. Mas houve o quê? Houve um refrear no seu desenvolvimento. A vida seguiu, você nasceu, as coisas aconteceram, você cresceu, tá aí com 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade, não sei, tá adulto. Mas no momento em que você precisa se expor, o que acontece? Refrear. Porque lá no seu inconsciente está gravado que você precisa se conter para sobreviver. Então o que faz? Você já está adulto, tomando as suas decisões. O seu campo intelectual, racional, já consegue decidir por você mesmo. Você consegue saber, eu sou responsável, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Você já sabe. E aí como é que esse inconsciente vai falar para você que você até sabe, mas dentro de você não tem condições? Porque você ainda traz essa marca registrada e inconscientemente ela vai se manifestar e o seu corpo inteiro vai ativar o modo sobrevivência. Gente, quando o seu corpo ativa o modo sobrevivência, todos os planos, tudo que você organizou na sua mente, tudo que você determinou na sua vida, que você fez campanha, falou 25 vezes, que você subiu 20 montes, que você, sei lá, rezou 20 ave-marias, que você acendeu 25 velas. Quando ativa o modo sobrevivência do inconsciente no registro que você conduz sem saber, mas que existe, esse registro inconsciente vai lá e vai aglutinar, vai roubar, vai sequestrar a sua energia. E aí o que acontece? É como se tirasse você da tomada. É por isso, minha linda, e eu falo com muito carinho e respeito, que você sabe tudo, mas desligou o botão. Para onde foram as informações? Elas foram sugadas pelo seu inconsciente. Quando o seu modo de sobrevivência disse para você, você vai se expor? Não, você foi estruturado para poder ficar retido, contido. Então, o inconsciente emocional, ele é um lugar de poder que eu fico encantada. E também ainda fico assustada com a força que ele tem, porque mesmo você sabendo, as suas forças vão pelo ralo abaixo. E aí o que ocupa esse lugar? O medo, a frustração, a sensação de incapacidade, de inadequação,
a dificuldade de pertencimento, porque se você não consegue fazer, você não é pertencente ao grupo. Todas essas emoções que eu citei, você já conhecia elas desde o ventre. Porque quando o organismo da sua mãe inconscientemente, tá? Porque isso não é uma escolha da mãe, gente, entendam isso. Muita coisa acontece na sua vida, no seu corpo, que você não tem domínio. A gente está aqui conversando, falando, interagindo, respirando. A gente não tem noção desses comandos, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. É claro que quando você toma consciência, você consegue melhorar o desenvolvimento. Por exemplo, nós estamos aqui respirando. Isso daí é algo autônomo. Eu não fico aqui, vou respirar agora, paro de respirar. Vou respirar agora, paro de respirar. Não, isso está acontecendo. Mas se o meu inconsciente emocional estiver dolorido, machucado, aprisionado, marcado e estiver roubando, sequestrando a minha energia, a minha respiração, ela vai ser uma respiração errada. Se o modo de sobrevivência estiver ativado por muito tempo, acaba sendo o quê? Acaba virando um transtorno de ansiedade generalizado. Como resultado, a sua respiração agora entra no automático de maneira errada, acelerada demais, como resposta a um modo de sobrevivência que foi ativado. Só que quando você toma consciência do processo através do autoconhecimento, você começa a perceber que, olha só, a sua respiração está acelerada, o seu modo de sobrevivência está ativado, você está com um transtorno de ansiedade acelerado. Por quê? Porque você faz força para se expor, mas o seu inconsciente está mandando você se reter, se conter. Olha o cabo de guerra. O inconsciente manda conter, mas você precisa fazer. Surge um cabo de guerra. Mas você já percebeu que a sua respiração está errada. Então, o que você precisa fazer? Além de buscar conhecimento. E para aí eu te convido a participar da nossa imersão emocional Se Cure. O link está lá na bio para você participar, para você se inscrever. Vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp, onde a gente só vai lançar informações da imersão. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite não, tá, gente? São só informações sobre a imersão. E você adquirir conhecimento para saber entender esses processos do inconsciente. Porque quando você identifica e traz a consciência, você consegue melhorar a sua estrutura de vida. Pode parecer uma coisa simples, mas olha só. Você está vivendo um transtorno de ansiedade. Você está vivendo uma mente que desliga a informação. Você está vivendo a sensação e emoção da inadequação, da solidão, do abandono, tudo misturado. Tudo isso porque tem gravado no seu inconsciente uma marca afetiva que reteve a sua evolução. Agora você entende. Agora é o momento de você aprender estratégias para poder alinhar essas coisas. E para alinhar você vai precisar saber como está andando a sua respiração, a sua alimentação, os seus cuidados pessoais e as informações que você processa dentro do HD. Você precisa se ocupar com você, em perceber como está acontecendo essa dinâmica na sua vida agora, por influência do inconsciente emocional desde sempre. Tanto que por mais que você lute, senti falta do brinco. Peraí, gente, eu vou ver se eu consigo pendurar ele aqui sem tarraxa. A minha filha linda, ela fala assim: mãe, a senhora é demais. É vida acontecendo. Já reparou que a sua vida acontece assim? Você programa tudo certinho. Aí alguma coisa sai do lugar, o brinco cai, alguém atrasa, você erra alguma coisa. E aí você tem que aprender a lidar com essa informação extra. E como é que você faz? Vamos ver se ele fica.
você precisa ter o quê? Resiliência emocional e adaptação intelectual para buscar soluções. Sabe por que tem gente que não prospera na vida? Porque está o tempo todo com as mesmas emoções tóxicas e não muda a chave. O que eu tenho escutado ultimamente de pessoas que falam, não, porque eu quero manifestar poder, eu quero manifestar riqueza, eu quero manifestar prosperidade. Ótimo, eu falo para você ir manifestar, vai mesmo. Mas você precisa entender que todos os dias você manifesta a sua vida. A manifestação não acontece só porque você quer mudar alguma coisa. Todos os dias quando você acorda, você já está manifestando a sua vida. Então, se todos os dias você manifesta a sua vida e você ainda não entendeu que precisa curar suas emoções para elas não atrapalharem a sua rotina, você acha que vai conseguir manifestar uma vida de qualidade e prosperidade quando aí dentro está a maior bagunça? Eu conheço pessoas que conquistam coisas fantásticas e daqui a pouco perdem tudo de novo. Eu conheço pessoas que conquistam coisas maravilhosas, mas nunca são felizes, nunca estão satisfeitas. Compreenda bem, satisfação não é comodismo. É bom ter um desafio para evoluir, sabe? É bom você ser estimulado, estimulada a conquistar. O ser humano é assim. É bom você acordar e falar, uau, agora você vai começar a agradecer os leões. Enquanto o pessoal está reclamando, tô matando um leão por dia, não mata não. Busca estratégia, conversa com ele. Será que você amadurece para isso? Mas como é que vai manifestar algo grande e sublime se dentro de você é um tumulto só? Ainda que você consiga riquezas, a insatisfação vai te corroer porque o seu emocional inconsciente está o quê? Ferido. Então, na nossa imersão Se Cure, é sobre você entender exatamente esses processos. É sobre você aprender a reconhecer em você quais são as informações que ativaram o seu modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, você se mete em relações ruins e complicadas. E aí não é só relação de cônjuge, de namoro, sexo, não. Às vezes são relações de amizades. Aquela amizade azeda, aquela amizade que desmerece você, que tá sempre falando, você tá maluca, você não consegue isso não. Ou aquela amizade que fala que te ajuda, mas na hora H, você sabe que não ajuda. Ou que bate palma enquanto você estiver aqui. Se você igualar o nível ou subir, acabou a amizade? A imersão Se Cure é sobre você começar a perceber quais são os seus pensamentos repetitivos e quais são as suas atitudes repetitivas, mas que estão te prendendo o quê? A esses padrões do inconsciente lá atrás. Estão te prendendo às mesmas experiências e emoções para que você reviva tudo de novo o tempo todo. Eu gosto muito de exemplos simples e práticos. Vamos lá. Para mim, é muito comum quando eu estou atendendo ou mentorando alguém que tem dependência emocional, é muito comum eu ouvir a seguinte frase. Eu atendo muitas mulheres, né? Então, por isso que eu falo muito sobre ele e ela, mas filtra aí e retém o bom para você, tá bom? Eu sempre escuto assim, mas ele foi me isolando, me deixou sem o contato com meu pai, com a minha mãe, com as minhas amigas, eu não pude falar com mais ninguém, eu só posso falar com ele, eu só posso sair com ele, eu só posso fazer o que ele quer. Geralmente é esse texto aí. Numa relação de dependência emocional com alguém tóxico. E realmente é isso que acontece.
quando você se relaciona com alguém tóxico, seja um narcisista, um perverso, alguém com transtorno de humor, enfim, uma pessoa danosa, tóxica, ela realmente vai fazer isso com você, ela vai te isolar, para que ela tenha o controle e te deixe num estado de sobrevivência, para que essa pessoa seja a única nutrição que você tem. Isso é uma estratégia de caça predatória. Vem estudar na nossa imersão que você vai aprender sobre isso. Predadores emocionais. E quando você se envolve com um predador emocional, ele realmente vai fazer isso. Vai te isolar, vai te remover dos seus contatos de amizade, vai procurar te afastar da sua família, das suas amizades, porque é um contexto de predador e presa. E isso é muito dolorido, é muito ruim. Mas tem um detalhe aí no caminho que eu gosto muito de mostrar, de ensinar e de esclarecer. Quando você busca uma relação com alguém que é um predador ou uma predadora, que vai fazer isso com você e você vai aceitando, é porque de alguma maneira dentro de você, você nunca teve coragem para assumir a responsabilidade pela tua vida e por causa disso você vai terceirizando, você acha bonitinho, você acha legal que o outro está se importando, você acha legal que todo o seu tempo seja para aquela pessoa, você acha legal que os seus pensamentos só ficam focados naquela pessoa. Você começa a achar legal que toda a sua vida se volta para aquela pessoa e aquela pessoa vai cuidar de você integralmente, ou seja, você abre mão da responsabilidade de cuidar da própria vida. Então, junta a fome com a vontade de comer. De um lado, alguém que é tóxico, que quer sugar a sua vida. Do outro lado, tem você que abre espaço para ser sugada, porque se responsabilizar pela sua vida dá trabalho. Só que quando que você deixou de se responsabilizar pela sua vida? Vou chegar aqui pertinho da tela. Você nunca soube se responsabilizar pela sua vida. Isso é uma marca no seu inconsciente, é uma ferida que foi feita, aonde você precisou guardar as suas emoções e ser objetal. Eu sei que doeu, sentiu aí. Mas é para você entender o que o seu inconsciente está fazendo. Porque enquanto você disser que é responsabilidade dele, que ele fez com você, que ele te isolou, que ele te deixou, que ele não sei o quê, você está sempre falando que o outro faz, mas qual é o espaço que você fornece? Se curar é sobre isso. Tem um comentário aqui, ó. É verdade, eu já fui assim com o meu ex, tá percebendo? É como se dentro de você houvesse um buraco tão grande e que você aceita qualquer coisa que lancem ali para você se agarrar. Eu entendo, percebam bem, que é um desafio para quem vive dependência emocional filtrar tudo isso, mas no método Se Cure, você vai entender que é sua responsabilidade perceber aonde que está o buraco e que você mostra para que o anzol chegue. O método Se Cure nas suas feridas emocionais é justamente sobre autorresponsabilidade. Aí eu vou voltar para o exemplo que eu trouxe da criança que foi gerada
e a mãe viveu um problema e aí houve restrição da nutrição. A sensação de ter que se reter, a sensação da falta, a agravação química no seu corpo da falta e depois a agravação comportamental do ambiente que reforça isso. Porque cresceu num ambiente de invalidação, cresceu num ambiente onde as pessoas não eram emocionalmente saudáveis e disponíveis para você, cresceu num ambiente onde os seus cuidadores, sejam seus pais, seus avós, seus tios ou quem cuidou de você, tinha muitos problemas e despejava isso em cima de você. E nesse despejar você aprendeu que você era inadequada. Olha quanta coisa junto. E aí você foi, retraindo mais e mais. Do outro lado, já na vida adulta, encontra alguém que declara um amor, uma fantasia, uma história que parece história de filme, de novela, que vai fazer você suspirar, que vai fazer você se sentir vista, finalmente amada, finalmente desejada, finalmente percebida. Finalmente você vai poder ter alguém que olha no seu olho e fala: vem cá, meu bem, eu tô contigo, eu vou cuidar de você, mimimi, mimimi. E aí você sente assim: nossa, eu achei a pessoa que é a tampa da minha panela. E aí você começa a pegar tudo aquilo que estava guardado no buraco da falta e despejar em cima dessa pessoa. Mas lembra que eu falei que essa pessoa também é um predador, é uma predadora? No exato momento em que você deposita todo esse despejar e você se doa 100%, você mostra para essa pessoa que você não se cuida 100%, que você não tem condições de se cuidar sozinha. O outro fantasiou um personagem e conseguiu acessar em você o tamanho da sua falta. Como resultado, ele vai te manipular, ela vai te manipular. Ela vai destruir a sua psique, a sua autoconfiança e vai colocar de novo você naquele lugar de dor, de restrição, de uma relação que a psicanálise vai chamar de objetal. Você vai ficar esperando de novo aquele príncipe encantado maravilhoso. Você vai ficar esperando aquela princesa, aquela rainha poderosa que você achou que encontrou. Porque você criou a fantasia de que essa pessoa é assim. Então você vai ficar se nutrindo das próprias fantasias, dos próprios desejos, da própria amargura, da própria falta, e de novo você está na falta, de novo você está lá no buraco subjetivo, de novo o seu inconsciente emocional está articulando para você continuar dolorosa. Continuar na falta, continuar no erro, continuar naquilo que é ruim. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, o seu inconsciente emocional está repetindo e está influenciando para que você esteja de novo numa relação onde você é o objeto e o outro é o articulador, o manipulador, e que você deu o nome de meu tudo, minha vida, meu protetor. Olha para onde o inconsciente emocional te levou, porque você ainda não aprendeu a lidar com as suas próprias faltas. De tempos em tempos, no método Sicuri, alguém fala assim: eu achei a minha alma gêmea. Me compreenda. Você pode acreditar em alma gêmea, mas você precisa lembrar que a alma gêmea que reencarnou, porque quem acredita em alma gêmea acredita em reencarnação. Então essa alma ela veio de outras histórias, assim como você veio de outras histórias, de outras vidas,
se você acredita sim, mas vocês vêm com informações. Lembre que a sua alma gêmea pode estar trazendo informações danosas lá da outra vida. E vai despejar isso em cima de você nessa vida aqui. Então seja um pouco mais zelosa com você, mais zeloso com você, e cuidado com quem você mescla a sua alma. Porque uma das piores dores que o ser humano pode viver é uma dor na alma. Um dos maiores riscos é a fome de alma. Porque quem está com fome na alma aceita qualquer coisa. Faz sentido? Boa noite, Lidiane. É assim ou não é, gente? Fome de alma, já ouviu esse termo? A fome de alma é uma das maiores miserabilidades que um ser humano pode viver. Porque quem está com fome aceita qualquer coisa. Quem está com fome não escolhe se a comida é boa ou se é ruim. Na verdade, quem está com fome de alma tem a sua estrutura de proteção danificada. Quem viveu ou quem vive uma fome de alma não consegue distinguir os riscos e o perigo. Olha que interessante. Uma pessoa com fome de alma afetiva não consegue distinguir os riscos e o perigo. Deixa eu ver aqui, tem uma colocação. Ela diz assim: vivo um relacionamento bem conturbado com um homem que tomei de uma marrenta. Como explicar isso? Bom, eu gostaria de saber o que estimulou você a ir brigar com uma marrenta, que eu entendi que é uma outra mulher marrenta, e aí você se apaixonou pelo homem ou pela disputa? Porque de repente, se você se apaixonou pela disputa, o troféu nem era tão bonito assim. Mas, se você vive uma marca afetiva onde o seu inconsciente emocional te prende, você viu a oportunidade da disputa e da briga, e aí levantou um tesão, né, uma força, uma energia. Vou colocar essa marrenta no lugar dela e vou pegar essa oportunidade de brigar. Acredito eu que você nem se importou com o troféu. De repente esse troféu aí nem valia a pena. Mas você foi lá e foi brigar, porque teve a oportunidade, ou como a gente fala, o gozo pela briga. Brigar acende a alma, aquece por dentro. Faz com que você procure o seu lugar de direito, né? É meu direito, é meu lugar, tem que me respeitar. E aí, de repente, você nem se preocupou com o troféu, mas você se apaixonou pela oportunidade de brigar, ué. É porque você chegou agorinha na live, um pouco antes, eu falei exatamente sobre isso. Você escreve aqui, ó. Eu não sei, não consigo entender, sou independente financeira e não consigo me libertar. Um pouco antes na live, ou lá no início, na verdade, eu estava comentando sobre a diferença entre o lado intelectual, racional, prático, lógico, que consegue entender que não é bom e o que é bom, e o lado emocional. O que você está vivendo aí é um conflito entre esses dois lados. O seu lado racional fala: eu sou mulher independente, eu tomei um cara de uma marrenta, eu tenho independência financeira, eu me resolvo e eu faço isso. O seu lado racional, intelectual. Agora o seu lado emocional, o seu subjetivo, o seu inconsciente emocional, ele
tá te envolvendo e tá tirando a sua energia. E aí eu te diria que você precisa participar do nosso método Se Cure, da nossa imersão emocional, para poder entender o que aconteceu com você lá atrás, que quando vai para a parte emocional, tá dando choque, tá dando conflito. É preciso aprender a observar a sua história, tá certo? Tessia, gratidão pelos likes, viu? Se quiser fazer uma pergunta, esteja à vontade. Quem tá na barra de rolagem, aproveite esses minutos, daqui a pouquinho eu vou precisar estar encerrando. Pode estar fazendo as perguntas, tá bom? De nada, Lidiane, eu espero ter podido te ajudar. Porque a mesma energia que você tem para conquistar a sua independência financeira, você poderia aprender a utilizá-la para conquistar a sua independência emocional. Mas você mesma disse que foi lá e pegou o cara de uma marrenta. Eu acho que você se apaixonou pela briga. Ó, deu água na boca. Fight. Aí, o presente não era tão bom. Tô gostando de ouvir suas explicações. A minha intenção aqui nessas lives é exatamente isso, trazer esclarecimentos, orientação e fazer você pensar, provocar você, provocar a reflexão, provocar a autoanálise, provocar a olhar para pontos onde você não para no seu dia a dia para observar, sabe? É entender que a sua história de vida, ela é extremamente poderosa. E na maioria das vezes, se vive no automático, né? A gente é gerado, nasce, cresce e vai vivendo no automático, repetindo erros e acertos. Você aprendeu certo, faz certo. Se você aprendeu errado, você vai fazer errado achando que está fazendo certo. São os tais dos padrões emocionais. O que são os padrões emocionais? São repetições de erros, mesmo que sejam erros. Você acredita que só tem esse jeito. Vou contar outro aprendizado que eu aprendi com a minha avó. Minha avó contava uma história de que uma mulher, ela se casou e todas as vezes que o marido trazia carne para a mesa, ele saía para caçar e ele trazia a caça e a avó vamos lá, o esposo saía para caçar e quando ele trazia a caça, ela limpava, né, o animal, cortava a carne e ela cortava as pontas e colocava na panela. E ali, os filhos cresceram vendo ela. Todas as vezes que o pai trazia a caça, a carne, ela cortava as pontas e colocava na panela. A vida passou, os filhos cresceram. E uma das filhas se casou. Só que o que ela passou a fazer? Quando o marido trazia a carne, agora essa filha pegava a carne, cortava as pontas e botava na panela. E jogava aquelas pontas fora. Mas essa atitude dela incomodou muito o marido. E aí o marido começou a perguntar, por que você pega a carne, corta as pontas, bota na panela e joga as pontas fora? E ela simplesmente virou e falou assim, não sei, eu aprendi assim com a minha mãe. E aí esse marido foi perguntar, ô sogra, a senhora corta as pontas da carne e joga fora? Por que a senhora faz isso? E a sogra vira e fala assim, olha, por que isso está te incomodando? E aí ele respondeu, porque lá em casa a carne não tá barata, né? Então quando a gente compra, a sua filha corta as pontas e joga fora. Imagina, viver jogando as pontas da carne fora. E aí a sogra soltou uma grande gargalhada, riu bastante e falou assim, olha, é porque quando o meu marido trazia a carne, eu cortava as pontas porque a minha panela era pequena.
e ele gostava que eu fizesse a carne inteira. Então eu tinha que cortar as pontas para caber na panela. Moral da história: a filha levou para a relação dela um hábito que ela aprendeu e que ela nunca questionou. Para ela, o jeito que ela aprendeu é o jeito certo. Principalmente porque esse jeito foi ensinado pela mãe. Foi ensinado por alguém que ela ama muito, por uma representação muito forte, muito profunda. Quem vai questionar o que a mãe diz? A maioria não questiona, ou quando vai questionar, já questiona na vida adulta. Mas na maioria das vezes, você não questiona os aprendizados que você teve lá na sua infância. Ou se questiona, questiona poucos. A maioria aprende e vive no automático. E quando vai para uma relação na vida adulta, acaba repetindo no automático, sem refletir o porquê que aquilo acontecia e o que se fazia com aquelas pontas de carne, porque a sogra respondeu para o genro: mas eu não jogava fora, eu guardava as pontas e depois eu fazia um picadinho para as crianças, porque o meu marido não gostava de carne partida. Então ele comia a carne inteira e os meninos comiam, os filhos, comiam a carne picadinha com os legumes. Só que lá na casa dele, a filha dela cortava as pontas e jogava fora. Tu já imaginou a confusão? Um exemplo simples, não é? E olha que eu estou falando de uma coisa fácil de explicar. Imagina um exemplo doloroso, onde você foi ensinado de uma forma dolorosa a cortar as pontas para caber em algo. Ou você foi a menina que cresceu vendo e entendendo que só tinha que ficar com as sobras. Quantas coisas você viveu, quantas experiências você viveu que você repete no automático. Só que foi a sua mãe que ensinou. Foi o seu pai quem te ensinou. Foi a avó que você ama que te ensinou. Foi aquela tia que você tem muito carinho que te ensinou. Foi alguém que tem uma representação afetiva muito forte para você. E quando você aprendeu sem filtro. Essas são as crenças que lá na primeira infância se juntam com o seu emocional e lá no inconsciente você absorve tudo como se fosse 100% correto. Sem questionar, sem interagir. E eu tô falando aqui de um exemplo super simples. Gente, apareceu aqui para mim que eu preciso pedir um presente. Então ajuda aí no presente, vai. Vamos partilhar o bem. Deixa eu só diminuir aqui o brilho. Pronto. Tá fazendo sentido para você? Quantas coisas você aprendeu e que no automático você tá repetindo, mesmo que seja doloroso, para manter o vínculo de amor e de afeto com a pessoa que te ensinou. Quantas vezes você está cortando a beirada da carne, está sangrando, está chorando, está se culpando, está se punindo, está se envolvendo em relações ruins, porque lá atrás você acreditou que tinha que aceitar tudo de todo mundo o tempo todo, porque as pessoas que tinham que te oferecer um afeto de qualidade estavam indisponíveis, ou te oferecer um afeto dolorido, cheio de culpa, de remorso, de medo, cheio de torcidades. Quantas vezes você não consegue falar o que pensa e o que sente de forma assertiva, porque lá atrás
você precisou ficar quieto, quieta, para conseguir sobreviver. Falar era perigoso. Então, quando a gente vai começar a entender sobre o inconsciente emocional, você começa a perceber aonde ele se infiltrou e aonde está prejudicando a sua vida e a sua história, aonde está criando grandes problemas, aonde de alguma maneira faz com que você fique repetindo ideias, pensamentos, escolhas, mesmo que sejam ruins. Só que é possível mudar essa situação, sabia disso? É possível mudar. É possível aprender a se olhar, se respeitar, reconhecer, abrir mão de crenças e formar uma nova estrutura de caminhos de amor, de fé e de conexão. Mente, ideias, para que você possa ser livre, mas para isso você precisa aprender a assumir a responsabilidade pela sua vida. Para de ficar repetindo as coisas no automático. Está com dificuldade de refletir pensando? Pega um caderninho e anota. O que você repete demais e quem fazia assim? Eu costumo dizer que clareza emocional é poder. Então daqui a uns 30 dias, agora no mês de outubro, eu vou estar fazendo junto com você uma imersão de 5 encontros. Vão ser 5 dias consecutivos. 2 horas de live ao vivo comigo, onde você vai aprender a identificar o seu inconsciente emocional, bases doloridas e crenças limitantes que estão danificando a sua vida. Você vai aprender a observar a sua história, a identificar essas pontes de afeto e a mudar essa estrutura. Gratidão, Lidiane, pela rosa. Então, nesses 5 dias de encontro, você vai aprender a saber melhor e mais profundamente o que é o inconsciente emocional. O que eu falei aqui é só um pouquinho. Você vai aprender a saber o que é o inconsciente emocional, a identificar quais foram as marcas na sua história, porque cada um tem um tipo de marca ou várias marcas diferentes, a identificar o contexto do afeto nas relações, o que aconteceu, como é que isso está gravado, como é que isso modelou a sua personalidade, queira você ou não, goste você ou não, as marcas afetivas modelaram quem você é. Na parte boa e nas partes dolorosas também. E como é que você muda tudo isso? Qual o caminho que você tem que traçar para não se meter mais, não se envolver mais, deixa eu melhorar a minha fala, né? Para não se envolver mais numa relação tóxica. Como é que você aprende a identificar um predador ou uma predadora e farejar de longe e falar assim, não, esse daqui eu não vou me envolver porque vai me machucar? Porque se você é uma dependente emocional, se você é um dependente emocional, você precisa aprender a se blindar. Gente, eu vou repetir isso 1000 vezes. Dependência emocional não é igual um brinco que uma hora eu tenho, se eu tirar não tenho mais. Dependência emocional é um estado de personalidade. O ser dependente emocional sempre vai atrair primeiro predadores, até que você aprenda a se blindar, a se proteger. Mas para fazer isso, você tem que reconhecer em você os pontos de acesso. Hoje aqui tem aluno meu na rolagem. Sabe que eu estou falando, e eu falo muito sobre isso nas nossas aulas, não é? Quando um dependente emocional encontra um predador, ó. Então você precisa aprender a identificar em você quais são os espaços que tem para que você se proteja.
Ah, doutora Tati, mas eu não sou dependente emocional. Eu preciso fazer o Se Cure? Eu diria que sim, o Se Cure é para todos que querem aprender a olhar para si, para melhorar a vida por dentro, para viver coisas maravilhosas aqui fora, relações melhores, prosperidade financeira, prosperidade de saúde, prosperidade mental, prosperidade nos relacionamentos. Porque aí você começa a compreender que tudo o que acontece aqui do lado de fora é sim um reflexo do que você carrega dentro de você. E da maneira com que você enxerga, da maneira com que você constrói o seu mundo interior, você acaba também buscando as relações do mundo exterior, tá? Nesse mês a gente vai estar o mês todo falando sobre esse tema, inconsciente emocional, de várias formas, com vários exemplos, e convidando você a fazer parte da nossa imersão. Clicando lá no link da bio, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp para que você possa receber as informações. Gente, no grupo não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não é um grupo aberto, é um grupo só para informações. Só os administradores vão estar enviando as informações e de tempos em tempos abrindo o grupo para perguntas sob acompanhamento e depois a gente fecha o grupo novamente, porque vamos ser sinceros, tem muita gente sem noção, né? Então ali é só para que você receba as orientações, para saber se você quer participar mesmo, para saber como fazer. É ali que a gente vai enviar o link da página de inscrição. Depois, todo esse conteúdo dos 5 dias de encontro vão ficar gravados para você acessar durante um ano. É um conteúdo que durante um ano você vai poder ter essas informações e fazer parte da nossa comunidade Transformar, né? Então, assim, é muita coisa boa junto. A nossa comunidade Transformar, ela é uma comunidade online que já tem uma plataforma própria, ela é uma plataforma linda. Você clicando no link da bio, você procura lá como fazer contato com a nossa comunidade. Se eu não me engano, é o primeiro linkzinho já. E aí você vai conhecer o meu trabalho, o nosso desenvolvimento, e desejando fazer parte da nossa comunidade Transformar, com certeza é bem-vindo. Sempre lembrando que é um investimento, porque é uma troca de conhecimento. São mais de 20 anos ensinando e aprendendo e mostrando um caminho palpável, real e possível de transformações interiores, desde que você entenda quem você é e o que você está fazendo com isso, tá certo? Gente, eu vou precisar estar encerrando, mas é muito bom ter você aqui presente. Gá, muito obrigado pelo seu carinho, por você que deu aí o tap-tap na telinha, que me presenteou, ok? Por você também que só acompanhou. Eu espero que o conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Eu acredito em fazer o bem e que possa ser avaliado por você. Avalia tudo e retém aquilo que vai virar a chave para transformar a sua vida, tá? Amanhã, às 19 horas, eu vou estar ainda dando continuidade essa semana para que a gente possa desenvolver todo esse trabalho. Para você que me conhece, sabe que eu acredito no Criador, acredito na espiritualidade e eu adoro encerrar esses momentos com uma oração. Então, para você que gosta e acredita, pega a sua mão esquerda, coloca aqui assim no peito, tá certo? Aqui é a terra das suas emoções. E a mão direita você vai direcionar para a sua cabeça, onde estão os seus pensamentos e que eu gosto de chamar dos céus dos seus sonhos. E o que eu sempre gosto de pedir ao Criador? Para que Ele possa alinhar os céus e a terra. Então, Pai nosso que está no céu, mas que também está nas nossas vidas, que o Teu nome seja santificado, que venha a nós o Teu reino e que seja feita a Tua vontade aqui na terra, nas nossas emoções, como nos nossos pensamentos. Isso significa que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é poderosa e que o Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito. Então nos ensina a pensar o bem sobre a nossa vida, sobre o que a gente sente, sobre quem nós somos de fato. Então é preciso alinhar os sonhos com o que sentimos. E se nesse momento alguém que está ouvindo todo esse conteúdo, através da minha voz,
possa ser alcançado e que o pensamento esteja confuso ou que a sensação aqui no meio do peito seja de angústia, eu quero declarar pela sua presença, pela energia que foi através de mim, que haja paz, tranquilidade, que haja mansidão nos pensamentos. Tranquilidade para um sono reparador, tranquilidade para ter organização mental, para que possa ouvir os pensamentos um a um. Porque eu sei que tem pessoas que estão com os céus em tempestades. Muitos pensamentos juntos, e aí é preciso aprender a pará-los. Isso significa dizer: para-te vento, aquieta-te mar, haja tranquilidade em mim e o fluir da boa natureza, que os neurônios se organizem, que a química cerebral se organize e que haja um alinhar entre os pensamentos e o que vai no coração. E ainda assim, se a terra estiver pedregosa, o solo estiver complicado, não estiver bom porque está doendo, eu ainda quero lhe pedir, Criador, para que algo sobrenatural aconteça e haja um fluir de águas que curam, que purificam, que limpam, que restauram, que mostra algo novo e diferente. Sem pressa, devagar, um a um. Que haja um alinhar entre a terra e os céus. Que a tranquilidade mental se alinhe com a tranquilidade emocional e que se sinta a segurança, que é ter a certeza da paz na alma. Assim como eu tenho vivido e agradeço a tua presença e esse momento pela nossa comunidade que já existe e por aqueles que assim virão. Te agradeço pela proteção que há no mundo espiritual, no mundo energético e pela certeza que tem guardado a mim, a minha vida e aos meus também. Gratidão e gratidão. Bom, gente, meu olho sempre enche d'água, mas eu tenho aprendido a respeitar e honrar a minha vulnerabilidade e a sensibilidade em mim. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha valido muito para ti e que você possa absorver o que é bom. Reflete, pensa, respira, não se culpa, tranquiliza a sua alma para poder absorver tudo o que foi dito. E a gente se encontra na próxima live amanhã, um sabadão, mas eu estou no desafio de estar com você aqui às 19 horas, tá certo? Um forte abraço, a gente se vê.